Hoje o nosso papo aqui tem a ver com quais são os preditores de melhora dentro dos tratamentos dos sons da fala, principalmente aqueles transtornos de sons da fala que têm aspectos motores envolvidos. Eu lembro muito da gente, há alguns anos, falar sobre a dose, qual seria a dose ideal, né, para a gente ofertar ali para nossa criança um tratamento mínimo esperado. E hoje, isso desde 2015, hoje em 2025, a gente volta aqui a conversar e a gente já vai falar sobre esse artigo com um olhar diferente, dizendo para a gente que tem situações e fatores que vão até incrementar a nossa prática clínica e principalmente a melhora da criança que tem ali algum transtorno motor de fala. E para isso a gente escolheu um artigo, não é mesmo? Isso, o artigo de doutora Vinde, que foi publicado em outubro de 2024. E ele começa fazendo uma pergunta, é assim, qual é a abordagem que funciona para desenvolver nas nossas crianças com transtorno motor de fala, mesmo severas, movimentos, né, que possam proporcionar aspectos funcionais da vida dela, da comunicação, né? E esse artigo, ele foi muito interessante porque ele avaliou essas crianças dentro dos princípios, né? Dentro de uma abordagem dinâmica, onde a gente pode pensar quais seriam os preditores que agravam esses casos, avaliou a gravidade desses casos e começou a organizar todo um esquema de intervenção, como vocês que já conhecem ele sabem que é tudo muito estruturado, amarrado, sistematizado, para que esses resultados possam ser coletados fidedignamente, né? E uma das variáveis que ele aplicou quando ele testou qual a dose, é uma vez por semana, é duas vezes por semana, foi a importância, né, relevante da orientação aos pais. Então, esses pais da pesquisa, os casos, né, vamos chamar assim, Foram eles 85, eram... né? Oi? Foram 85 casos, né? 85 crianças Exatamente, analisadas. exatamente. Então, desses 85 casos, as famílias receberam orientação, as quais foram fiéis à necessidade da criança. Porque o que importa na comunicação e nos transtornos motores de fala para a comunicação é que a criança atinja um nível de participação mais favorável possível. E onde é que ela vai mostrar isso? Na sua casa, com sua família. E aí, Cris, vamos falar um pouco sobre a importância dessa orientação às famílias. Vamos sim, e do quanto isso pode ser desafiador e novo para uma fonoaudióloga, porque muitas vezes a gente até sabe todos esses ingredientes que são relacionados à dose, à duração da prática em casa, que muitas vezes a gente vai orientar. Mas como fazer isso para cada família? Sendo que, assim como cada criança, cada família aprende de um jeito e consegue aplicar de um jeito. Então eu acho que fica aqui já a ideia até da gente evoluir um estudo como esse, lembrando que a orientação parental na fonoaudiologia voltada para essa parte motora requer ainda muito estudo, né? A gente já tem aí cursos da nossa colega Ana Vogley, né, que pode conduzir com a gente. Eu fiz uma pesquisa voltada para isso também, para levantar um número de fonoaudiólogos que se preocupavam com isso. E a gente vê que o número ainda é baixo, se for lembrar que eram os anos de 2020, aí 2022. Mas a ideia é que a gente também se preocupe em tornar isso um ingrediente ativo. Acho que o mais importante que o Aravind traz pra gente é tornar isso um ingrediente ativo. Como que você passa essa prática para casa, né? Como que isso acontece com a sua criança? E sabendo que isso pode aumentar, incrementar a melhora em até 7%, certo, Adri? Exatamente. Esse foi, assim, o resultado de arrepiar. Então, seguindo essa conduta de uma forma adequada, condizente com a realidade dessa família, essas crianças com transtorno severo evoluíram a acurácia de fala em 7%. Para quem trabalha em pesquisa, sabe o quanto essa estatística é significante, né? Isso é muito importante, né? Muito importante. E eu acho que é difícil trabalhar com família,
é difícil orientar, mas eu acho que a gente pode pensar e sistematizar isso e incrementar de acordo com o que é possível para essa família fazer e o que é possível para essa criança efetuar esqueci até a palavra. Então, essa criança realmente expor-se no ambiente de casa de uma forma eficaz. Com certeza. E lembrando que no procedimento, né, do estudo, na metodologia, ele cita que os fonoaudiólogos receberam treinamentos, né, para conseguir conduzir a fidedignidade da pontuação e tudo mais. E provavelmente, algo que a gente teria que conversar com o autor, mas também devem ter recebido algum tipo de treinamento para enviar esse treinamento para os pais, né, em casa. Então, assim, é algo que a gente realmente precisa começar a olhar, porque os ingredientes certos muitas vezes estão dentro da sessão e aí a gente vem descobrindo aí novos ingredientes, né, que vão favorecendo a prática clínica junto dos transtornos motores de fala. Isso. E para fechar, a gente tem mais um pilar, né? No trabalho baseado na reabilitação de crianças com transtorno de fala, a gente tem mais um pilar. O primeiro seria a emissão-alvo, o segundo, que pista, o terceiro, a hierarquia motora que a gente precisa efetivamente desenvolver, depois os princípios de aprendizagem motor, a condição de prática feedback, e o último, mas não menos importante, a orientação aos pais e familiares.